Olá, no devocional de hoje a gente vai falar sobre a maravilhosa graça do nosso Deus. O quanto a graça de Deus nos garante, nos protege, nos alimenta e é a chave para a gente se manter de pé. A Bíblia fala assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Toda manhã é uma oportunidade pra gente ser melhor. Pessoal, tem alguém mexendo em alguma coisa aí no condomínio, eu não sei se vocês vão escutar aí no vídeo, mas eu peço desculpa. Mas não vamos deixar nada paralisar aqui nosso momento. A cada manhã, toda manhã, Deus te dá uma oportunidade, Deus te dá uma nova chance, um novo dia. Então as misericórdias do Senhor são renovadas na sua vida. O que passou, ok, passou, não tem como voltar mais. Agora Deus tá te dando uma nova oportunidade, Deus tá te dando novas estratégias e um novo dia pela frente. No livro de Ezequiel, no capítulo 2, que é o nosso tema de hoje do devocional, Deus ele dá uma ordem para Ezequiel. Ele envia Ezequiel a um povo rebelde. Quando Deus ele envia Ezequiel, a primeira coisa que ele fala para Ezequiel é para Ezequiel não ter medo. Então assim, quando Deus ele envia a gente para algum propósito, para algum chamado, ele nos garante, ele está conosco. A presença de Deus ela está com nós e a presença de Deus ela vai adiante de nós. Então Deus ele sabe do dia do amanhã, ele sabe aquilo que a gente não sabe, ele vê aquilo que a gente não vê. E é por isso que ele nos garante quando ele nos manda fazer alguma coisa. Então, quando Deus mandou Ezequiel ir àquele povo rebelde e não ter medo, porque aquele povo ia rejeitar ele, aquele povo ia fazer cara feia pra ele, aquele povo não ia ser receptivo com ele. Então, mesmo diante todas essas contrariedades, Deus fala com Ezequiel: não tenha medo, não se assombre com essas caras que eles vão fazer pra você, não tenha medo com aquilo que eles vão falar pra você. E hoje, nesse devocional, Deus tá falando com a gente. Deus tá mandando a gente ir pra um lugar, Deus tá mandando a gente fazer alguma coisa e a gente tem que ter a certeza de que Ele está conosco. A gente não tem que ter medo das opiniões das pessoas, a gente não tem que ter medo do que os outros vão pensar. A gente precisa realmente entender que Deus, Ele vai adiante de nós e é por isso que a gente não deve temer, porque se realmente a gente fosse confiar nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias forças, a gente realmente falharia, a gente realmente seria uma pessoa instável. Só que agora, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente confia naquilo que Deus tá mandando a gente fazer, a gente sabe que Ele sabe do dia do amanhã, Ele está adiante de nós, então Ele nos garante. Então, ainda que todo mundo esteja contra, ainda que todas as coisas pareçam estar bagunçada, Deus, Ele está conosco, Deus, Ele nos enviou e Ele nos chama e Ele fala: não tenha medo. E aí, o segundo ponto que Deus fala com Ezequiel nesse capítulo 2, que é onde Ele tá enviando Ezequiel, Ele fala para Ezequiel não se corromper com esse povo, que às vezes você está no meio de um lugar, você vê as pessoas fazendo coisas e você às vezes quer fazer igual, porque aquilo parece dar certo, né? Aquilo parece estar indo bem. Então você acaba se corrompendo por você estar misturado com pessoas que não agregam, que não estão fazendo aquilo que é correto. E quando a gente começa a conviver com pessoas que fazem o que é errado, que mentem, enfim, que desagradam ao Senhor, a gente acaba, vamos dizer assim, se parecendo com aquelas pessoas, porque, assim, as pessoas que a gente anda diz respeito a quem a gente é. Só que vai ter momento que Deus vai nos enviar para essas pessoas que estão desagradando a Deus, pra gente cumprir o nosso propósito. Então nem sempre a gente vai estar com pessoas que realmente fazem tudo que é certo, porque nem mesmo nós conseguimos fazer tudo que é certo, a gente somos pecadores, que a gente não pode nos corromper pelo erro. Então Deus fala assim: você não pode se corromper. Então vai ter momentos que você vai estar inserido em um meio em que as pessoas não vão estar agradando a presença de Deus, não vão estar agradando a Deus. Só que Deus fala assim: não se corrompa. E aí Ele nos dá uma direção de como não se corromper. No versículo 8, a palavra fala assim: mas você, filho do homem, escute o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa casa rebelde, abra a tua boca e coma o que eu te dou. Quando eu olhei, aí Ezequiel fala no versículo 9, quando eu olhei, vi uma mão estendida para mim e nela vi um rolo escrito. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Ele dá um conselho para Ezequiel de não se corromper, não se parecer com aquele povo, não entrar na onda daquele povo. E aí ele fala assim: se alimenta daquilo que eu te dou, ou seja, dá crédito às palavras que eu falo para você, dá crédito àquilo que eu falei ao teu respeito, e não ao que as pessoas estão falando ao teu respeito, e não o que as pessoas estão fazendo. O que dizem não determina quem você é.
O que as pessoas fazem não determina o que é certo e o que é errado. Então, aí Deus fala assim, se alimenta daquilo que eu te dou, se alimenta do meu conselho. E aí, quando Ezequiel fala assim, e aí eu vi um rolo escrito, ou seja, a palavra de Deus. Então, pra gente se manter ali firme e não se corromper, pra gente ter um alimento saudável, que vai ser bom pra nossa alma, que vai ser bom pros nossos caminhos, que vai nos dar um caminho de paz, que vai nos dar um futuro abençoado, que vai nos garantir proteção, é a gente meditar na palavra do Senhor, é a gente se alimentar da palavra de Deus. Então hoje Deus está falando através desse devocional, se alimente da palavra, alimente daquilo que Deus te dá e não do que o mundo te oferece, porque certamente você será bem sucedida quando você é enviado, quando você obedece à voz de Deus, quando você não tem medo e tem ousadia, e quando você se alimenta do alimento certo, não tem como você dar errado. Deus, ele te garante, Deus, ele vai adiante de você. Pessoal, esse foi o devocional de hoje. Se você gostou, já se inscreva no canal. Toda manhã, 8 horas da manhã, estarei postando devocional, compartilhando com vocês os devocionais diários. Então já segue, já se inscreve aí, deixa o seu comentário. Um beijo, até o próximo vídeo.